de volta para a gente fechar com chave de ouro essa questão dos impactos ambientais. Né? A gente falou um pouco da água, né, da eutrofização, a gente falou um pouquinho da atmosfera, né? A gente falou ali da questão da chuva ácida, nós falamos um pouquinho do buraco da camada de ozônio, a gente falou do efeito estufa, né? Lembrando sempre, o efeito estufa não é ruim, o efeito estufa é fundamental para a manutenção da biodiversidade. Né? O que é ruim é a intensificação desse efeito estufa. E agora, vamos comentar um pouco sobre a poluição ou contaminação dos solos. Nós temos essa contaminação, ela pode se dar pelo excesso de agrotóxicos, né? Ou de fertilizantes, inclusive. O agrotóxico ele tem uma característica muito nociva para o ambiente. De um modo geral, o agrotóxico ele mata quem não deve, e isso é ruim quando você o agrotóxico ele é generalista, né? Então ele destrói cadeias alimentares que são importantes. Ele é acumulador, ele é bioacumulador, né? Ele acumula nos tecidos, ele acumula ao longo das cadeias alimentares. Nós vamos chamar isso de bioacumulação ou magnificação trófica, né? Então, quando você tem uma cadeia alimentar, por exemplo, esses poluentes, eles vão acumulando nos níveis tróficos, né? À medida que você se afasta do produtor, até porque, lembrando, quanto mais você se afasta do produtor, maior é a quantidade de massa ingerida, ou seja, ele tem que comer mais do nível anterior. Então, ele vai acumulando nos tecidos. Né? Então, o agrotóxico ele mata quem não deve, ele é bioacumulador, perfeito? E fora que ele pode danificar, né, organismos, ele tem o poder de ser mutagênico em alguns casos, como por exemplo, o DDT. Né? Então, a tendência é substituir os agrotóxicos por métodos mais eficazes e mais específicos de combate às pragas. Uma outra forma de poluição dos solos ainda é um fantasma nas sociedades, que são os lixões. Né? Os lixões a céu aberto, onde o lixo da sociedade vai ser despejado lá sem nenhum critério. Né? Isso impacta não só visualmente, mas impacta lençóis freáticos com a produção do chorume, que é um líquido oriundo da decomposição da matéria orgânica, né? Impacta os lençóis freáticos também com medicamentos que são descartados de forma irregular, né? Produtos oriundos de hospitais que são descartados de forma irregular. Então, os lixões são um verdadeiro fantasma das sociedades. Uma saída que o mundo moderno está adotando são as chamadas UTLs, as usinas de tratamento de lixo. Isso já foi questão de vestibular, tá? Então chamo a atenção de vocês para isso. As UTLs, as usinas de tratamento de lixo, né? Quando o lixo chega numa UTL, aliás, começando já na seletividade do descarte do lixo, o que é papel, o que é orgânico, o que é vidro, o que é reciclável, né? Então, quando esse lixo chega na usina de tratamento de lixo, ele vai passar por uma triagem. Né? Ele vai passar por uma triagem. Essa triagem vai separar aquilo que for matéria orgânica, tá? Aquilo que for matéria orgânica. Por quê? O que for matéria orgânica, ela pode ter dois tipos de tratamento. Tá? O
primeiro tratamento aeróbico. O tratamento aeróbico da chamada produção de adubo. Então, a compostagem aeróbica. O que essa compostagem ela produz? Ela produz adubo ao final, né? Que a própria usina, que a própria comunidade que está trabalhando ali, né? A própria associação, normalmente isso gera uma associação de moradores, de trabalhadores, eles vão vender e reverter isso para o grupo, ele vai gerar adubo, ele vai gerar uma água não consumível, porém mais limpa do que a água que entrou. Então, a decomposição, a compostagem, produz um adubo e produz água que não é, essa água não pode ser consumida. Entretanto, ela é uma água muito mais limpa do que ela entrou. Né? Então, uma outra forma dessa matéria orgânica ser tratada seria a compostagem anaeróbica. Né? A compostagem anaeróbica vai produzir adubo, vai produzir uma água, digamos assim, semi-limpa, né? Mas vai produzir também biogás. Né? Então, embora seja um método mais caro de se montar, mas você vai ter aí ao final também a produção do biogás. Então você vai ter um tratamento aeróbico e um tratamento anaeróbico. E aí, a partir dessa triagem, também você vai ter um material que você vai reciclar. Né? Novamente, papel, vidro, plástico, isso vai ser reciclado e o que foi apurado, o dinheiro que foi apurado, fica lá para a associação. Né? E você vai ter aquele lixo que ainda não tem. Você vai ter um lixo que ainda não tem. Já escrevi aqui, é um lixo que você não tem ainda um descarte efetivo, mas ele não vai ser jogado no ambiente, né? Que é o chamado lixo hospitalar. Medicamentos fora da validade, material cirúrgico, material que foi usado lá no paciente, gás, coisas que você não pode deixar em contato com o ambiente, mas também não tem como reutilizar. Né? E aí você também ali você vai produzir hoje o que nós chamamos de e-lixo. O e-lixo é um lixo eletrônico. Né? Esse lixo eletrônico ele tem utilidade, ele pode ser comercializado, ele pode ser reciclado. Perfeito? Então, nós temos aqui as usinas de tratamento de lixo que fazem a triagem da matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai produzir dinheiro na forma de adubo, vai devolver uma água para um ambiente muito mais limpa do que o lixão faz, né? O lixão produz, né? E a parte reciclável desse lixo também vai ter destinação correta. Tudo isso reverte em dinheiro para o grupo. Ok, minha gente? Então, quem gostou, quem curtiu, dá o like, faz um comentário, dá lá a sua sugestão, qual o tipo de assunto que você quer ver nos próximos vídeos, ok? Então, já já a gente volta com mais coisas. Um abraço!